Olá! Nesse vídeo eu vou falar sobre como você faz para acumular um capital de R$ 1 milhão. Como é que precisa fazer para você chegar nesse valor? Um valor simbólico, sim, um valor simbólico de riqueza, de ser milionário, que vem através dos tempos se repetindo. Então, vamos ver como é que isso funciona, tá? Eu vou falar 5 coisas, 5 passos, 5 maneiras que você precisa seguir e com certeza é possível para todos, tá? Eu vou mostrar o porquê disso em seguida. Antes disso, eu te convido para te inscrever no canal, dê o seu like, faça o seu comentário, compartilhe e também me siga no Instagram, conheça mais também o blog e a página Sampaio Sucesso Financeiro. Aproveita e ainda conheça o meu curso de finanças, que tem 4 módulos que trabalham exatamente essa ideia de como é que você começa a construir a sua riqueza, como é que você se organiza, como é que você aprende a gastar, como é que você entende o caminho de investimentos, como é que constrói uma carteira de investimentos. Então, você precisa de um processo, precisa de um método. Esse método está no meu curso. Veja links na descrição do vídeo, tá bom? Muito bem. Primeira coisa então, vamos começar aí a andar nesse caminho aqui do que você precisa fazer. Bom, primeiro, falar em R$ 1 milhão é uma coisa que para a grande maioria das pessoas, principalmente quem está começando do zero ou que tem uma renda ainda pequena, né? Então este início parece impossível, ou essa fala parece algo completamente fora. Como eu, por exemplo, quando comecei a minha vida profissional, a minha vida financeira, começar meio que tateando o que fazer, lá na faixa de estudante, 20 anos, há muitos anos atrás, por exemplo, ter dinheiro, ter um automóvel, ter uma moradia, viajar, isso era coisa que era impossível para mim, na minha cabeça não entrava. Porque eu me via pequeno, eu via que tinha um salário mínimo, que tinha uma situação de, digamos assim, de pela frente algo que não era palpável. Então nós temos uma dificuldade enorme, porque nós não conseguimos ter esse lado do futuro, né? Trazer o futuro de uma forma mais objetiva. Então a gente acha que isso é impossível. E o grande problema é que com isso você prioriza o presente, gastando. Então essa é uma realidade que termina distorcendo um pouco as possibilidades. Agora, como é que faz para que você não venha a sucumbir nesse processo que a grande maioria tem? Ou seja, de achar que ganha pouco, que achar que isso, ser milionário é algo para quem é corrupto, que o dinheiro é algo que corrompe, então essas coisas todas aí que vêm das crenças, que é outro capítulo à parte. Bom, primeira coisa que para mim funcionou é você definir uma meta. Uma meta de quanto você quer ganhar por mês, uma meta bem objetiva de ter 1 milhão, qual é o tempo que você leva para essa meta e como é que você constrói. E, claro, saber que isso acontece a longo prazo. Isso vou mostrar fazendo algumas continhas em seguida aqui para você. E você vai ver que o que parece impossível começa a se tornar viável. Bom, então se você tem a meta, por exemplo, de chegar a 1 milhão em 10 anos, dependendo de algumas condições que eu vou falar, isso é plenamente possível. Tá? Ou em 5 anos, ou dependendo também, bom, você pode levar um maior tempo, depende da idade que você está começando, depende do valor que você disponibiliza, você pode levar 20 anos, 30 anos, mas é possível. Pode ver que o fato em si, chegar a 1 milhão, é possível. Apenas essas condições precisam ser entendidas e ter como meta de chegar lá. Então, põe uma meta. Primeira coisa, primeiro passo é definir uma meta de quanto você, do 1 milhão, né? E o tempo que você espera para chegar lá. Tá? E esse tempo quer dizer uma data, você coloca uma data. Ponto. E mesmo que seja impossível, não dê bola para isso. Coloque a meta, trabalhe e dia a dia você vai ver que isso começa a se transformar. Bom, claro que então é andar devagar, tá? Não trocar de prioridade. Bom, agora eu não vou investir porque surgiu uma oportunidade que eu vou experimentar ali de ganhar mais, talvez abrindo uma lojinha num posto de gasolina ou talvez abrindo uma loja de conveniência ou uma franquia. Enfim, não entre nesse desperdício de tempo. Foco, devagar e siga então nessa meta como se fosse algo que você não pudesse desviar até o final. Bom,
E então, não experimente modismo também, desviando seu dinheiro para fazer experiências em alguma loucura mais assim de oportunismo financeiro, como, sei lá, um Bitcoin ou alguma coisa. Não um Bitcoin. Bitcoin é uma alternativa de futuro também que tem que falar, mas algo que seja assim diferente para a sua realidade. Não experimente, faça aquilo que é no primeiro o feijão com arroz, aquela coisa bem simples. Então essa é a primeira coisa, a meta e dessa forma. Segunda coisa é que ainda no meio da jornada, você tem no início essas duas coisas. Você não pode ter dívida, porque ter dívida é uma convivência que tira dinheiro de você para essa construção, pelos juros que você paga. Então, por exemplo, você pode ser tentado na sua jornada, você está crescendo financeiramente, você está evoluindo, e ser tentado a ter o carro do momento, ou ter um carro muito melhor do que você precisa. E você, então, tem um dinheiro por entrada, você usa esse dinheiro que era para o seu 1 milhão, e você assume uma dívida que vai pagar de juros 3%, mesmo que seja um juro barato, em relação ao mercado, que está uma loucura atualmente, de 3% ao mês. Tá? Então, você vai pensar o seguinte: bom, eu vou investir, né, vou ganhar 1% ao mês e vou ter uma dívida de 3%, pagando 3% ao mês. Quer dizer, a dívida, em última análise, vai ganhar e você vai perder dinheiro. Então, tem que ser de uma forma assim radical com as suas dívidas. Você tem que ser implacável, ou seja, tem a meta de eliminar todas as dívidas que tenha, não faça dívidas. Então você, com esses dois primeiros passos, ou seja, ter uma meta, ter uma data de encontro com essa sua meta de 1 milhão, você não ter dívidas, que é como é que você organiza e limpa a sua jornada. O dinheiro que você tem, você vai usar de uma forma organizada para investir nesse projeto e vai, no meio do caminho, pode até fazer aquisições, mas de uma forma também planejada, sem prejudicar esse grande objetivo. O terceiro ponto é que você, aí sim, começando já então a entrar em prática, você precisa guardar dinheiro, você precisa ter uma poupança, do que você ganha você precisa guardar. Em média, 20% do que você ganha, tá? Você tem que tirar 20% e colocar lá. Se você conseguir chegar a 30%, a 40%, ótimo, você anda mais rápido. É como combustível que vai turbinar a sua jornada. Então, em média, 20%. Vamos pensar dessa forma. Bom, você então precisa, para iniciar essa jornada, tem que quebrar o que se chama da inércia, ou seja, começar. Se você não consegue 20%, comece com 10%, mas comece, porque aí você vai crescendo, você vai se estimulando. Bom, para ter uma ideia, então, de forma de construção disso, esse 1 milhão, tá? Ele tem uma caminhada. Quando você coloca 1 milhão, ele é muito grande. Então, quebra isso em pequenas partes, né? É como se você fosse comer um pedaço muito grande e você tivesse que reparti-lo em partes menores. Então, assim, você faça uma meta tenha uma meta de 1 milhão e faça uma meta para os próximos 5, de chegar a 100 mil, por exemplo, nos próximos 5 anos. Depois, uma meta para chegar a 300 mil até 10 anos. E você vai fazer gradativamente isso. Por exemplo, uma meta de 1 milhão, tá? Ela pode ter, eu anotei aqui para a gente ter mais clareza, em 5 anos, para você ter 100 mil, tá? Com 1.200 por mês, você guardar 1.200 por mês, tá? Pegando um exemplo aleatório, 1.200 por mês, em 5 anos você consegue 100 mil. Esses mesmos 1.200, continuando com isso, não estou falando em inflação que tem que fazer outras contas, mas para ter uma ideia da grandeza. Então, em 10 anos você chega a 266 mil, em 15 anos você chega a 566 mil, e em 20 anos, com 1.200 por mês, você chega a 1 milhão de reais. Então, este é o caminho, ou seja, é possível, então, com 1.200 chegar a 1 milhão de reais em 20 anos. Bom, eu quero fazer em mais tempo, porque não tenho 1.200. Aí você vai ter duas alternativas. Você vai poder aumentar o tempo com 1.200 ou você vai fazer o seguinte, você vai aumentar a renda e vai fazer em menos tempo. Tá? Então, são conjunções, são organizações para você chegar lá. Bom, passado isso, o quarto ponto é o seguinte: você precisa ter o hábito, fazer de forma habitual, ou seja, investir todos os meses. Não é um mês sim, esqueci, não, você tem que automatizar. Então, tem o hábito de poupar, que é o terceiro. O quarto, então, é de você fazer sistematicamente, eu já falei isso em outros vídeos, e de fazer de uma forma diversificada.
parte desse dinheiro que você vai investir todos os meses, a grande parte no início você vai deixar ele em algo que seja não esteja correndo riscos maiores, ou seja, o mais seguro possível, 70%, 80%, 90% até. E a diferença, 30%, 20% ou 10%, você vai colocar em alguma coisa de mais risco, diversificando. E com o tempo, você vai mexendo nessa estrutura à medida que você vai acumulando. Tá? Então, isso é uma coisa importante nessa parte do poupar. E quarto ponto, no quinto ponto, na verdade, é você fazer renda extra, ter a preocupação de ganhar mais. E esse ganho não é para gastar, é para investir. Bom, conclusão, o que nós vimos aqui? A meta de 1 milhão é possível sim, tá? Ela precisa seguir esse processo, tá? E primeira coisa, você tem que ter uma meta, segundo, você tem que eliminar qualquer ideia de dívida, se pagar primeiro 20% a 30% poupar, ter o hábito de fazer todos os meses e investir renda extra, gerar renda extra, investir e não gastar, tá bom? Até o próximo vídeo, sucesso e prosperidade!